Olá, amigos e amigas da Casa Espírita Chico Xavier. Meu nome é Marina Pereira e é um prazer estar com vocês no dia de hoje para a gente bater um papo sobre uma das parábolas mais enigmáticas de Jesus, que é a parábola dos trabalhadores da última hora, ou os trabalhadores da vinha, se assim você preferir. E para que a gente comece o nosso bate-papo bem alinhados, todo mundo sintonizado, eu vou iniciar lendo a parábola, tá? E ela começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia e, vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, os quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha chamou aquele que cuidava dos seus negócios e disse: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então, os que só a 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram seu pai de família, dizendo-lhe: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dais tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Em primeira vista, quando a gente lê essa parábola, um senso de justiça grita bem forte dentro de nós, não é verdade? Porque a gente fica pensando, como assim? A pessoa trabalhou o dia inteirinho, desde a madrugada, recebeu 1 denário, e aquele que trabalhou das 5 da tarde às 6 da tarde recebeu 1 denário? Nós ficamos muito... a injustiça grita dentro de nós, porque a gente quer analisar essa parábola sobre a luz das leis trabalhistas, sobre a luz da CLT. Só que a gente não pode. Por quê? A gente precisa analisar essa parábola sob uma ótica do espírito imortal. Porque Jesus, ele já nos fala isso. Ele fala assim, ó: o reino dos céus é semelhante a... Aí um pai de família... Ou seja, o reino dos céus é semelhante a... Ele já não está nos trazendo um guia aqui no começo. Então eu convido vocês a abrirem os corações para a gente ampliar o nosso ponto de vista sobre essa parábola e sair desse foco de injustiça, tá? Para conseguir pegar bem uma das mensagens que Jesus quis nos trazer. Porque sob o ponto de vista da ótica espiritual, nós temos que o dono da vinha é Deus. E a vinha é o local onde os trabalhadores vêm trabalhar. Ou seja, a vinha é a Terra, nosso querido planeta Terra, onde nós nos reencarnamos com qual objetivo? Sairmos daqui espíritos melhores. E quando o dono da vinha sai procurando trabalhadores, ele procura trabalhadores que queiram trabalhar no propósito do bem.
que queiram reencarnar com o objetivo de contribuir para essa grande transição planetária, por exemplo, que todos nós vivemos. Que queiram retribuir com seus dons, que queiram contribuir com seus recursos que lhe foram dados, que lhe foram concedidos para que trabalhasse nesse propósito do bem, ajudando o Senhor da Vinha, ajudando Deus. E esses recursos que nós falamos, essas qualidades, essas virtudes, esses dons, são de fato essas características que nós nascemos, que não tem nada a ver com a nossa personalidade, são os nossos dons. Que Deus nos concedeu para que nós pudéssemos ajudá-los na vinha, a sermos pessoas melhores, a trabalharmos no propósito do bem. E veja que aqui propósito no bem, é fazer o bem, não importa a forma. Não importa o caminho que você usou para chegar para fazer aquele bem. E aqui a gente já tira uma grande lição dessa parábola. Que para fazer o bem, não importa o local onde nós nos encontramos. Então, a gente não faz o bem só dentro do templo religioso. Trabalho no bem é trabalho no bem. Não importa se você está num templo budista, está num terreiro de umbanda, se você está na igreja católica, se você está na igreja protestante, evangélica, se você está na casa espírita. Você está fazendo bem. É isso que importa aos olhos do dono da vinha, aos olhos de Deus. Ora, se trabalho no bem é trabalho no bem, por exemplo, o seu trabalho não é trabalho no bem? O trabalho que você faz todos os dias. Ah, Marina, não, meu trabalho não. Então eu fico o dia inteiro preenchendo nota fiscal, fico lançando nota fiscal no sistema. Tá, e esse serviço aí que você lança essa nota fiscal? Essa nota fiscal aí é de algum produto, de algum serviço. Não ajuda alguém? Se a gente for ver a cadeia, né, de consumo, ela não está ajudando alguém? Eu vou trazer para minha responsabilidade. Eu sou advogada e trabalho com as famílias todos os dias. Por acaso, meu escritório não é um local para eu fazer o bem? Se eu acordar com a vontade de fazer o mal, eu posso destruir uma família. Um hospital, o médico não trabalha com propósito no bem, a enfermeira, a técnica de enfermagem, o atendente, a recepcionista, o moço que dirige a ambulância. Ou por acaso o médico acorda e fala, hoje eu vou fazer o mal no hospital. Não, gente. Todo trabalho é trabalho no bem. E essa é uma das lições mais ricas dessa parábola. Não importa o que você faça, se você faz aquilo com amor. Só que quando o Senhor da Vinha chega na praça bem cedinho, os primeiros trabalhadores que se apresentam são aqueles trabalhadores os mais capazes, os que têm mais qualidades, os que podem ajudar mais, os que podem contribuir mais, só que nem sempre fazem isso. Nem sempre eles contribuem mais, nem sempre eles ajudam mais. Apesar de serem os que têm os maiores atributos, nem sempre eles estão com bom ânimo. Já viram aquelas pessoas que fazem só o estritamente necessário? Das 5h59 ela bate o ponto e já vai embora, ela não fica um minuto a mais. Aquela pessoa que está sempre reclamando, meu Deus, isso aqui não vai acabar. Oxe, olha quanta uva que eu tenho para colher ainda. Aquela pessoa que só faz corpo mole, que não ajuda uma vírgula a mais daquilo que ela foi contratada. Só faz exatamente aquilo que faz, não é capaz nem de virar para o lado para saber se o colega tá legal. Quantos e quantos de nós, não vamos trazer isso só para o trabalho, vamos trazer para a nossa vida. Quantos e quantos de nós poderiam dar mais amor e não dão, poderiam ajudar mais e não ajudam, poderiam servir mais e não servem? Que poderiam ser os trabalhadores da primeira hora, usando todos os recursos que nós temos, os bons recursos ao qual reencarnamos e não usamos.
Fomos chamados na primeira hora, mas não soubemos aproveitar. Aí o texto segue numa sequência e o senhor da vinha volta na vinha e chama ali por torno de umas 9 horas e chama outros trabalhadores que se apresentam. Só que esses trabalhadores das 9 horas já não são assim aqueles trabalhadores tão com tanto vigor, tão robustos, com tanta capacidade forte como os trabalhadores da primeira hora. Mas também são trabalhadores capazes. Pode ser que não tenham todos os atributos, mas podem sim ajudar. Já os trabalhadores do meio-dia já têm metade da capacidade dos trabalhadores da primeira hora. Só que mesmo que eles estejam com a metade da capacidade, já não são tão fortes, já não tem tanto vigor, o senhor da vinha não desperdiça ninguém. Porque todo trabalhador para ele é útil na sua vinha. E ele volta mais uma vez às 3 da tarde na praça. E encontra aqueles trabalhadores que já não têm mais muito conhecimento, já estão fracos, já não têm muitos recursos, já estão cansados. A saúde já não ajuda tanto, mas o senhor da vinha sabe que eles ainda podem ser úteis e chama-os para sua vinha. Só que o dono da vinha volta às 5 da tarde na praça, sendo que o expediente acabava às 6. E ainda encontra lá trabalhadores que não tinham sido contratados durante todo o dia. Eles permaneceram na praça o dia todo esperando o trabalho. E esses trabalhadores da última hora já são aqueles fracos, estropiados, cansados, que já não têm mais energia, já não tem mais são totalmente o oposto dos trabalhadores da primeira hora. Só que aqui eu chamo vocês para uma reflexão. Quem de nós teria ficado na praça até as 5 da tarde? Esperando o trabalho? Quantos e quantos de nós teríamos saído da praça às 10 da manhã, às 11 da manhã, meio-dia? O quê? Eu não vou mais ficar aqui. Não vou mais ficar aqui. 10 horas da manhã, ninguém passou. 11 horas, o quê? Eu vou para casa. Não vou mais ficar esperando. Tem que passar uma hora dessa. Olha aqui uma lição importante. Quando a gente sai da praça, nós estamos desistindo da nossa jornada de progresso. Nós estamos perdendo a fé. Nós estamos incrédulos perante a vida. Incrédulos de que as coisas vão melhorar, de que as coisas ficarão mais positivas. Sair da praça significa abandonar o meu propósito de mudança. Abandonar a minha jornada de progresso, a minha jornada evolutiva para sair daqui um espírito melhor. Tá, mas o que fez então esse indivíduo, esses trabalhadores da última hora, ficarem na praça até as 5 da tarde? Mesmo sabendo que a chance deles de serem contratados era muito pequena. Essa é a grande pergunta. O que faz a pessoa ficar até as 5 da tarde, um chapa ficar até as 5 da tarde na beira da BR esperando alguém que vai lhe dar a oportunidade de ajudar a descarregar ou a encher uma carga, por exemplo? Duas coisas. A necessidade, eu preciso muito desse emprego. E a fé. Eu tenho fé de que alguém vai me contratar. A necessidade e a fé fizeram os trabalhadores da última hora ficarem na praça até as 5 da tarde. Tá bom, Marina, só que na hora do pagamento eles recebem a mesma coisa, não entendi isso. Como que o trabalhador da primeira hora recebe a mesma coisa que o trabalhador da última hora, sendo que um trabalhou muito mais do que o outro? E numa primeira vista, isso realmente nos parece injusto. Só que daí eu lembro vocês. Não é para pensar
não é para analisar essa parábola com os olhos humanos, não, é sobre a ótica do ponto de vista espiritual. E no reino dos céus, lembra que Jesus começou a parábola? O reino dos céus é semelhante a... No reino dos céus, o trabalho não se mede pela quantidade de tempo, pela quantidade de horas, mas pela intensidade daquilo que se faz. E às vezes uma pessoa mais frágil, um trabalhador da última hora, mais fraco, estropiado, cansado, ele faz o trabalho dele com muito mais zelo, com muito mais vontade, com muito mais dedicação, com muito mais amor e carinho do que aquele trabalhador lá da primeira hora que tinha todas as qualidades ou os atributos para fazer uma jornada incrível. E aqui mais uma lição dessa parábola. Não importa se nós somos mais fortes ou mais fracos. Todos nós somos iguais perante a Deus. Porque nessa história Jesus nos ensina, não importa se você é rico, se você é sacerdote, se você é pobre, não importa. Você vale um denário para Deus. Não importa se você é trabalhador da primeira hora, se você é trabalhador da última hora, você vai valer um denário para ele. Então, eu valho o mesmo denário do que você vale para Deus. A gente vale o mesmo denário que o presidente dos Estados Unidos, do que o Papa. Só que o seu inimigo, ou a pessoa que mais te machucou nessa vida, também vale um denário para Deus. Quando nós entendermos essa dinâmica, nós vamos ter compreendido essa parábola. E mais, nós vamos ter compreendido muitas das lições do Evangelho deixadas por Jesus. Só que vejam, quando os trabalhadores da primeira hora percebem que os trabalhadores da última hora estão recebem a mesma coisa que eles receberam a mesma coisa que os trabalhadores da primeira hora, qual é o sentimento que está no coração deles? Inveja. Inveja. O quê? Eu que trabalhei o dia inteiro, vou receber a mesma coisa do que aquele ser desprezível. Fiquei aqui o dia inteiro trabalhando e vou receber a mesma coisa? Não, eu não admito. E aqui eu posso chamar para o movimento espírita. Porque o espírita é engraçado, né? Que ele acha que só por ele ter tido acesso ao conhecimento espírita, que vai ter privilégios quando chegar no mundo espiritual. Basta eu apresentar a minha carteirinha de espírita para eu ser levada para a suíte presidencial. Só que as coisas não funcionam assim, não é verdade, amigos? Porque se ilude quem acredita que o conhecimento espírita, que conhecer a doutrina espírita é chave para alguma coisa. E isso os espíritos nos explicam lá na questão 982 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, só tomar uma aguinha. Kardec pergunta assim: será necessário que professemos o espiritismo e creiamos nas manifestações espíritas para termos assegurada a nossa sorte na vida futura? Se assim fosse, seguir-se-ia que estariam deserdados todos os que não creem ou que não tiveram o ensejo de esclarecer-se. O que seria um absurdo? Só o bem assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que a ele conduza. O bem é que garante a sorte na vida futura. E o bem é o bem, não importa o caminho que nós utilizemos para chegar e para fazer esse bem. E essa é a grandiosidade da doutrina espírita. Porque ela não é uma doutrina exclusivíssima. Tem uma travou minha língua aqui, gente. Ela não é uma doutrina exclusivista, não é verdade? Ela não fala assim, olha, filho, você tem que só estudar a doutrina espírita. Se você não estudar a doutrina espírita, você não vai ser salvo. Ela fala isso pra gente? Não.
Ela é uma doutrina consoladora e que nos ensina a utilizar o nosso livre-arbítrio de uma maneira muito libertadora. E mais, não é o conhecimento do conteúdo espírita que vai nos salvar, mas sim a nossa vivência. Não é só conhecer, saber as mensagens que ali estão, por exemplo, no Evangelho. É viver aquela mensagem do Evangelho. Do que adianta eu saber sobre a caridade, mas eu não ser uma pessoa caridosa? E aqui eu nem falo de caridade material. Vamos trazer aqui a caridade moral. Do que adianta? Achar que conhecer a doutrina espírita é o suficiente para ser salvo é um tremendo engano. Nós precisamos, além de conhecer, nós precisamos sentir. Além de sentir, nós precisamos querer de uma forma sincera servir. É claro que se eu conhecer, fica muito mais fácil, certo? Fica muito mais fácil servir, fica muito mais fácil sentir. Servir com intenção, com a intenção de fazer o bem, mas não com segundas intenções. Porque, meus amigos e minhas amigas, nunca será sobre o muito que se faz, mas pelo muito que se sente. Uma vez eu ouvi assim, Marina, mas eu queria tanto evoluir, queria tanto ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais espiritualizada, mas eu não consigo, eu não tenho tempo de ir para a casa espírita, eu não consigo ir trabalhar na casa espírita. Aí eu fiquei refletindo, ora, então eu só evoluo dentro da casa espírita? E toda a minha vivência que eu tenho em família, e todas as minhas vivências que eu tenho no meu trabalho, e as minhas relações afetivas, e as minhas relações com o mundo, a minha relação com a natureza, a minha relação comigo mesmo. Isso não é uma massa suficiente para nos ajudar na nossa jornada evolutiva? Imaginem só, eu só evoluo se eu estiver dentro do templo religioso. Do que vai adiantar eu estar todo dia dentro da casa espírita, mas ser uma pessoa grossa dentro da minha casa? Ser uma pessoa fofoqueira, maledicente? Uma pessoa que em vez de levar a harmonia, leva a intriga? Aí do que vai adiantar ter todo o conhecimento espírita se tudo que eu conheço tá divorciado daquilo que eu vivo? Aquilo que eu falo não é aquilo que eu faço. Aquilo que eu conheço é totalmente diferente daquilo que eu vivo. Do que adianta? É uma vida hipócrita. E olha só o ensino que Jesus, a grandiosidade da lição que Jesus nos deixa nessa parábola. Uma das lições. Que não importa o quanto que eu trabalhei. Não importa se eu fui o trabalhador lá da primeira hora. O que vai valer mesmo é o quanto eu senti, o quanto eu fiz aquilo dali com amor, o quanto eu me dediquei, mesmo que eu tivesse uma horinha só de tempo para fazer aquilo. Só que a gente pode ter chego aqui e tá pensando, tá bom, mas em qual trabalhador que eu me encaixo? Aí o que vai responder, meu amigo, minha amiga, é o teu coração. Porque se hoje você sente, né, que a justiça divina tem pesado muito na sua vida, se as coisas, né, se você sente que você é muito podado pela lei de Deus, se você sente que você recebe muito, mas você queria mais, você acha que era justo você receber mais, que você queria ser muito grande, ter asas muito grandes, mas sente que as suas asas são muito pequenas, que você queria voar bem alto, mas você não consegue, então eu te chamo para uma reflexão. Talvez você esteja com aquele sentimento de que está fazendo muito, mas está recebendo muito pouco. E aí pode ser que você se encaixe lá no trabalhador da primeira hora. Que acha que dá muito e por isso acredita que deve receber mais. Mas ao contrário, se você sente no seu coração
que Deus te abençoa infinitamente mais do que você merece receber. Se você sente no seu coração que você é uma pessoa extremamente abençoada por Deus, que você recebe muito mais daquilo que você imaginava, daquilo que você precisa, talvez você esteja no grupo dos trabalhadores da última hora, que contribui muito mais do que imagina em todas as áreas da sua vida. Em toda a oportunidade que você tem de servir, você está servindo. Não importa onde você esteja. Quando nós nos fazemos pequenos, Deus ele nos engrandece. Quando nós queremos ser grandes, Deus nos diminui. Para quê? Para colocar todo mundo em equilíbrio. Se nós somos muito pequenos, Deus nos eleva. Se nós somos muito grandes, Deus nos rebaixa, para que todo mundo fique no mesmo nível. Porque todo mundo vale um denário para Deus. Só que veja, os últimos serão os primeiros, porque aqueles entre nós que se sentirem muito pequenos, Deus vai elevar. Só que nem todos os que se sentirem muito pequenos, os amassadinhos, vão ser elevados. Sabe por quê? Só serão elevados aqueles que continuaram na praça, que não desistiram, que não foram embora. Nós não podemos perder a esperança. Ficar na praça é não perder a esperança, é ter fé, é continuar que as coisas vão dar certo, é continuar acreditando. Agora, quem não se predispuser ao trabalho na vinha não vai ser chamado. Por quê? Porque foi embora. E permanecer na praça pode ser não desistir daquele filho complicado, daquele filho que está te incomodando, te dando trabalho. É não desistir do teu casamento, buscar ele ainda fazer dar certo. É não perder a paciência com aquele colega de trabalho que te atormenta. Porque você sabe que quem mais precisa de ajuda é ele e não você. Quem fere é porque um dia já foi ferido. Isso é não sair da praça. E nós poderíamos aqui dar centenas e centenas e centenas de exemplos das dificuldades que tem no nosso dia e que às vezes a gente quer fugir, quer sair, quer abandonar tudo. Mas qual que é o convite que essa parábola nos faz? Para a gente não desistir. Porque desistir pode ser chutar o balde da nossa encarnação e botar tudo pro ar. Muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Muitos foram os chamados para a praça, mas poucos foram os escolhidos, porque foram poucos que permaneceram lá. Muitos foram embora. Muitos desistiram. Então, meus amigos e minhas amigas, em qual hora de trabalho você está? Talvez você já tenha identificado. Então faça uma reflexão íntima. E a partir de agora, empregue melhor o seu tempo. Sirva mais, ame mais, ria mais. Se dedique mais, seja mais paciente. Trabalhe mais para o time de Jesus. Seja aquela pessoa que leva a paz e não que leva o conflito. Seja o ponto de luz dentro do seu trabalho, seja o ponto de luz dentro da sua família. Porque no fim, queridos e queridas, nunca será sobre a quantidade de coisas que fizemos, mas sim pelos corações que nós transformamos de forma sincera. Foi um prazer estar com vocês aqui no dia de hoje. Um beijo no coração de todos e até a próxima.